Introdução aos Romanos. Hoje nós vamos ver, dando continuidade ao panorama bíblico, a epístola de Paulo aos Romanos. Irmãos, no princípio criou Deus todas as coisas. Criou Deus o homem. Homem e mulher os criou. Deu uma ordem para eles, um mandamento proibitivo, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro homem, o Adão, o representante, ele come. E quando ele come, toda a humanidade posterior a Adão nasce em pecado, porque Adão era o nosso representante. E agora todos nós que nascemos em queda, caídos ou mortos, como nós vimos lá em Efésios. A história segue, Deus chama Abraão e diz a ele, sai de sua terra, de sua parentela, e vai para a terra que eu vou lhe dar. Abraão, você será pai de numerosas multidões. Abraão, antes da lei, antes da circuncisão, creu em Deus. E isso foi imputado como justiça para ele. Não as obras dele, mas o fato dele crer em Deus. A história continua e há 2000 anos atrás, nosso Deus, ele se faz carne, o Verbo, Jesus Cristo, e ele habita entre nós, cheio de graça e de verdade. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vive de modo perfeito. E ele cumpre integralmente e cabalmente a lei de Deus. Se em Adão nós caímos, no segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados e libertos do jugo da escravidão. Em Cristo nós temos vida e por essa graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Uma vez salvos, irmãos, e redimidos por Cristo, que pelo seu sangue na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, nós somos então reconciliados e nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos, agora nós temos paz com Deus. Uma vez que temos paz com Deus, irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós, se é que nós somos de fato filhos de Deus. E já que Ele habita de nós, e esse Espírito que habita em nós, veja o poder dele. É o mesmo Espírito que ressuscita a Jesus Cristo. Olha o tamanho feito. E uma vez que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós devemos andar em novidade de vida. Devemos despojar do velho homem e andar em santidade, praticando boas obras, amando ao próximo e amando até mesmo, veja só, o nosso inimigo. Então a santificação em nós, ela tem consequências práticas. Esse é o resumo, esse é o conteúdo da carta aos Romanos. É sobre isso que Paulo escreveu nessa epístola. Nicodemos vai dizer, irmãos, que a carta aos Romanos é a mais completa exposição do Novo Testamento. Vários autores bíblicos vão trazer várias frases de efeito, tamanha a importância da epístola aos Romanos. De fato, é um conteúdo fundamental, basilar e pilar da nossa fé. O que está escrito, irmãos, na carta aos Romanos, baseia a nossa crença, é um conteúdo teológico e muito bem explicado por Paulo. A carta aos Romanos foi escrita sem um problema específico da igreja. Por mais que Paulo trate da união entre judeus e gentios, a qual nós lemos o texto de Efésios, que trata um pouco sobre isso. Por não ter um problema específico, Paulo se sente à vontade para apresentar o evangelho àquela igreja. Então o que vocês veem na carta aos Romanos é o evangelho puro e simples. Do pecado à santificação, passando pela justificação e levando a consequências práticas em nossas vidas. Introdução, irmãos, brevemente sobre as epístolas. Nós passamos por esse panorama bíblico, especialmente com o pastor Tiago, com o Fabiano, vimos os livros, o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, por certo que todos eles têm doutrinas fundamentais da nossa fé. Mas passamos agora recentemente pelos evangelhos, o Novo Testamento, mas especialmente as epístolas, que é onde nós vamos entrar, elas trazem um conteúdo teológico aplicado à vida da igreja. Então, realmente é uma fonte muito rica de conhecimento, de doutrina e de coisas que baseiam a nossa fé. Então, nas próximas semanas, pelo menos aí os próximos 2 meses, pelo menos, são só de epístolas paulinas, que são cartas que Paulo, apóstolos e outros líderes escreveram, trazendo doutrina bíblica, trazendo o evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida prática da igreja, com consequências práticas, e elas, em suma, fundamentam a nossa fé. Temos, então, as epístolas paulinas. Paulo escreveu ao menos 13 epístolas. Se considerar a de Hebreus, daria 14. E temos as demais epístolas, chamadas epístolas gerais.
As epístolas paulinas têm uma característica de terem um destinatário específico, por isso que se chama de epístolas paulinas e não epístolas gerais. Já as epístolas gerais de Pedro, Judas, Tiago, são sem um destinatário específico. Então, por exemplo, Paulo escreve aos Romanos, aos Gálatas, a Tito, a Timóteo, sempre um destinatário específico, onde ele se apresenta, ele saúda a igreja, ele traz o conteúdo da carta, geralmente admoestando a igreja de Corinto, explicando o evangelho para a igreja de Éfeso. Em seguida, ele costuma concluir a sua carta. E com a epístola de Romanos não é diferente, tá? Não é diferente. Ele faz isso e essa epístola ela é muito bem dividida. A autoria, irmãos. A autoria da epístola aos Romanos. Abram aí Romanos 1.1. Vamos ver quem escreveu essa epístola. Vou fazer agora igual o pastor Tiago faz. Ó. Abro em Romanos 1.1. Leiamos a palavra de Deus. Vamos ler, irmãos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo somente até aí, irmãos. Então veja, Paulo, ele se auto-apresenta. Paulo é de fato o autor da epístola aos Romanos. E nós temos, irmãos, várias evidências, tanto internas como externas, várias evidências internas como externas de que Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Evidências internas. Ele se apresenta à igreja. E veja, ele se qualifica. Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Não há dúvida de que é Saulo, o apóstolo Paulo, não outro Paulo qualquer que escreveu essa epístola. O próprio conteúdo da carta, o modo de escrita, a forma como ele escreve, as doutrinas que ele traz, a repetição que nós encontramos em outras cartas, também vão atestar que foi Paulo quem escreveu essa epístola. Também temos, irmãos, evidências externas. Os chamados pais da igreja, Irineu, Orígenes, Clemente, todos eles atestam com veemência que Paulo foi o autor dessa epístola. Até mesmo um herege chamado Marcião, o pastor Tiago já falou dele. Ele cunhou aquele chamado docetismo, diz que Cristo não teve um corpo. Ele faz um dualismo entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi um herege do primeiro século. E ele também confirma que Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Ou seja, não há debate sobre Paulo ter ou não escrito a epístola aos Romanos. Abram lá em Romanos 15, na verdade Romanos 16, versos 22, que aqui tem uma excepcionalidade, que não era tão exceção assim. Paulo utiliza de um secretário para escrever essa carta, chamado Tércio. Romanos 22. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Aqui já nas saudações da carta, na parte final daquela carta, a gente vai descobrir que Tércio estava ali à mesa, escrevendo com a vela essa epístola, e Paulo, instruído pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, também usando de seu conhecimento, de sua retórica, de sua capacidade argumentativa, ditando para Tércio, e Tércio escreve essa epístola aos Romanos, e vários irmãos, à volta, pela cena aqui descrita, a gente sabe que várias pessoas estavam ali acompanhando a escrita dessa epístola. Muito bem. Antes de darmos continuidade à epístola aos Romanos, é muito importante fazer uma introdução ao apóstolo Paulo. Porque, como eu disse, os próximos 2 meses são cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, queria que os irmãos participassem, sem ler lá o slide que eu fiz, e me falassem um pouquinho quem foi o apóstolo Paulo. Se fosse uma entrevista de emprego, vocês diriam o que do apóstolo Paulo? Quem é ele, o que ele fez, o que ele faz? Alguém pode contribuir? Dona Nilda puxou lá o passado dele, Dona Nilda. Podia ter elogiado ele. Paulo foi um benjamita, irmãos, da tribo de Benjamim. As tribos do sul, junto com Judá, a tribo do primeiro rei de Israel. É uma tribo que se achava um pouquinho, porque nas distribuições de bênçãos, não foi uma tribo que foi amaldiçoada ou seria serva de outra, ela é o lobo que despedaça. Então é uma tribo com uma certa importância dentre as 12 tribos, especialmente porque o primeiro rei de Israel foi o rei Saul, que era da tribo de Benjamim, a tribo de Paulo. Abram comigo lá em Filipenses, vamos ver de Paulo mesmo, como ele se descreve. Filipenses 3, de 4 a 6, olha o que Paulo diz de si mesmo, para a gente conhecer ele um pouquinho mais. Nós estamos fazendo um parênteses, tá, irmãos, acerca do apóstolo Paulo,
Ele escreveu a Epístola aos Romanos, escreveu tantas outras, em seguida a gente retorna para a Epístola aos Romanos. Filipenses 3, 4 a 6, Paulo vai dizer assim, olha: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Olha só, o histórico dele. Circuncidado ao 8º dia, conforme mandava a lei desde Abraão. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei era fervoroso, era até mesmo um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Assim que Paulo se descreve, irmãos, como sendo um judeu puro sangue, do primeiro rei de Israel, circuncidado ao 8º dia, não havia falhas na vida de Paulo. Não só não havia falhas, como ele era zeloso pela lei, era especialmente a lei oral, interpretavam mal a lei, também usavam muita tradição dos homens. Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja. Isso ele narra em várias de suas cartas, o que ele fazia de atrocidade à igreja do Senhor. E Paulo cresceu, irmãos, altamente instruído. Certamente aqui é especulação, mas foi dotado de grande capacidade intelectual por Deus desde o início de sua vida. E não somente isso, foi muito bem instruído por Gamaliel. Gamaliel era um rabino judeu, membro do Sinédrio, também alguém de alta importância. Então Gamaliel foi o professor de Paulo durante a sua infância e adolescência. Então Paulo aprendeu muita coisa com um rabino judeu experimentado e aprovado pelo povo. Gamaliel era muito bem visto pelo povo. Então Paulo teve uma educação de primeira, com o melhor profissional que havia naquela época. E era um fariseu, Gamaliel. E Paulo então pega de Gamaliel toda essa observância errada da lei oral, da tradição, e vai usar isso para perseguir o caminho à igreja do Senhor. Várias passagens, irmãos, nós temos contando como que Paulo procedia contra os cristãos. Ele foi realmente alguém muito ruim para a igreja. Foi um homem malvado, um homem mau, um lobo, uma fera. Olha só o que ele vai falar à igreja de Gálatas. Olha o que Paulo fala à igreja de Gálatas. Abram aí. Gálatas 1:13, escrevendo aos Gálatas, uma carta também muito importante, um pouquinho parecido com a carta aos Romanos. Ele vai dizer assim, vou ler o 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder. Lembre quando Paulo converteu, todo mundo tinha medo de se reunir com Paulo, até mesmo os apóstolos. E agora ele escreve aos Gálatas: ouvistes qual foi o meu proceder quando eu estava no judaísmo? Como eu, sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava, ou a devorava, a destruía. Paulo era de fato um perseguidor. Para isso ficar mais claro, olha a passagem de Atos 26. Abram em Atos 26. Como que Paulo perseguia, devorava e devastava a igreja de Deus. Atos 26, de 9 a 11, em seu discurso para o rei Agripa, ele já encontrava-se preso. Olha o que ele vai dizer. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele achava isso, tá? Que ele tinha que praticar coisas contra Jesus. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei, ou seja, coloquei muitos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando o matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Paulo saía de sinagoga em sinagoga, de casa em casa, recolhendo os crentes, os cristãos, torturava eles, prendia eles, até que eles blasfemassem: Jesus Cristo não é Deus, Jesus Cristo não ressuscitou, eu tenho que praticar boas obras e para ser salvo não é pelo mérito de Jesus Cristo. Tudo isso Paulo fazia, torturando aquelas pessoas até que elas negassem a sua fé. E os que eram mortos eram consentidos, tinham consentimento de Paulo. Não foi diferente com o diácono Estevão. Aí já na trajetória de Paulo, a gente tem pelo relato de Atos, e quando o diácono Estevão, o primeiro mártir cristão, foi morto, Paulo consentia com a sua morte e estava ali guardando, vigiando as vestes daquele que apedrejava o diácono Estevão. E em ato contínuo, Paulo já pede para que o sumo sacerdote envie cartas às sinagogas, dizendo que Paulo iria até lá perseguir mais cristãos na estrada de Damasco. Mas na estrada de Damasco, ele é surpreendido por nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela a ele cai no chão diante da luz de Jesus Cristo, e Cristo diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo ali reconhece que estava diante do Senhor de suas vidas, então ele é convertido e tem o seu coração mudado por Jesus Cristo, pelo Santo Espírito de Deus. Paulo passa então de perseguidor da igreja para plantador de igreja, irmãos. Falarei então brevemente sobre a trajetória de Paulo como plantador de igrejas. Isso tem tudo a ver com as epístolas. São nesse contexto de viagens missionárias que Paulo vai escrever suas cartas, inclusive a carta aos Romanos. Quer falar, presbítero Cícero? Ainda nesse aspecto de quem foi Paulo, a gente tem que lembrar que ele foi tratado na Escritura como um apóstolo, né? E isso é muito importante. E lembrar que ele não foi incluído entre os 12 inicialmente chamados para ser apóstolos. Mas aqui em Atos 9:15, deixa eu ver se é esse mesmo texto. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui está o chamado de Paulo para ser apóstolo diretamente por Jesus, né? Por Cristo estava aí comissionando para essa função de apóstolo, que vai dar a ele a autoridade para escrever todas essas cartas mencionadas, né? Para fazer todo esse serviço aqui mencionado e que vai ser retratado aí nessas viagens, com relação ao instrumento para pregar o evangelho aos gentios. Então era só esse acréscimo. Justamente isso, e faz toda a diferença. Paulo foi chamado, o menor dos apóstolos, ele vai dizer, né? Era o menor dos apóstolos, não era digno de ser apóstolo, ele vai dizer, e foi chamado para pregar às autoridades, aos gentios e aos filhos de Israel. E na primeira viagem missionária, logo uma autoridade se converte. O procônsul da Acaia, se eu não me engano, uma autoridade, Paulo prega, tem aquela passagem de Elima, o mágico, e na primeira viagem missionária de Paulo, ele converte uma autoridade conforme a promessa bíblica, e claro, inúmeros, centenas e milhares de gentios se converteram sobre o trabalho missionário de Paulo. Paulo é natural de Tarso, Turquia, ou Gálata, ou Panfilha, são regiões próximas, não se peguem a esses detalhes. É aquela região ali, onde está escrito Galácia, um pouquinho bem para baixo, na verdade está lá, Tarso. Dali a naturalidade de Paulo. Em sua primeira viagem missionária, irmãos, lembra do Ide, que Jesus Cristo deu. Ali já era um território gentil. E é naquela região ali que Paulo vai pregar o Evangelho de Cristo. Depois ele vai avançar, o mapa já se amplia, tá vendo? Porque o Espírito Santo leva ele a outras regiões. Na primeira viagem missionária dele, ele fica na região da Galácia e percorre todo aquele território e sai plantando igreja de cidade em cidade. O que ele fazia? Chegava no sábado na sinagoga e pregava Jesus Cristo. Pessoas se convertiam, ele era expulso, apanhava e saía corrido. Geralmente era assim que acontecia. Abram lá em Atos 13, a partir de Atos 13, nós temos os relatos das viagens missionárias de Paulo. Vou passar bem rapidamente, irmãos, eu quero chegar em Romanos hoje ainda, que é o nosso panorama. A partir de Atos 13, Paulo inicia sua viagem missionária, já convertido, já disposto no coração para pregar aos gentios. Aqui ele sai para viajar com Barnabé, com João Marcos, que depois para de viajar com eles e retorna para Jerusalém. Temos vários episódios, acabei de citar o procônsul, ele se converte após a passagem de Elimas, o mágico. Olha que interessante, lá em Atos 14, pode adiantar a sua Bíblia, a história vai contando, tá? As viagens missionárias a partir do capítulo 13 de Atos. Em Atos 14, ele está nessa região aí, olha o que vai acontecer no verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Isso era o que era comum de acontecer, ou era preso ou apedrejado. Aqui Paulo foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Olha que situação. E olha o que vai acontecer agora, a partir do verso 20. Rodeando-os, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe.
Aqui Paulo estava em Listra ou Icônio, se eu não me engano. Foi apedrejado, dado como morto. Chegam os discípulos, rodeiam Paulo, ele se levanta e sai já pregando o evangelho na próxima cidade. Claramente aqui aconteceu um milagre acerca da vida de Paulo. Tá? A história continua, essa viagem se conclui, ele volta a Antioquia. No início, percebam o que o caminho faz. Ele passa na ilha de Chipre, da onde era Barnabé, sai por Pafos, aí chega lá na Atalaia, território da Panfilha, que é todo o território dos Gálatas, ok? E depois ele volta por outro caminho, ó, a setinha voltando pelo mar, navegando, né? Não passa mais pela ilha de Chipre, tá? Essa foi a primeira viagem missionária dele. Alguns acham que ele escreveu Gálatas depois dessa viagem. Então, Gálatas seria a primeira carta que Paulo escreveu. Que quando ele chega em Jerusalém, tem aquele conselho dos presbíteros, os irmãos se recordam, vão discutir acerca dos gentios, tem que se considerar, o que acontece com a observância da lei. Então vão achar que ele escreveu Gálatas após a primeira viagem missionária. Dando continuidade, segunda viagem missionária, Paulo ele já vai expandir. Olha o que vai acontecer. Ele sai de Antioquia, sai com Saulo. Lembra que Barnabé resolve viajar com João Marcos, já que Paulo não aceitou que eles viajassem juntos. Isso está relatado para a gente a partir de Atos 15 até Atos 18, segunda viagem missionária de Paulo. Sai da Antioquia, passa por dentro do território de Gálatas, pelas mesmas cidades que ele foi na primeira viagem, fortalecendo aqueles irmãos e tudo mais. E agora ele vai avançar, chegar no extremo oeste de Gálatas, que pode ser dito como a Ásia, a cidade de Troade. Ele estava lá em Troade, irmãos. Ele então ouve uma voz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. É justamente o ID de Deus. A partir daí, Paulo agora vai pregar o evangelho em um novo território, o território da Macedônia, ou atualmente Grécia, onde tem as famosas igrejas para a qual as cartas foram enviadas: Filipos, Tessalonicenses, mais embaixo, a carta aos Coríntios, a cidade de Corinto, perdão. Então, percebe, ele ouve uma voz: atravessa a Macedônia e nos ajude. E ele, de fato, atravessa e vai agora evangelizar esse novo território, o território da Grécia. E os gentios estão cada vez mais ouvindo a palavra de Deus. Está tendo uma expansão, o avanço do evangelho de Deus está, assim, de fato, avançando no território do Império Romano. Muitas coisas vão acontecer nessa viagem. Eu vou pular em virtude do tempo. Mas lá em Atos 16, 19, olha só esse trecho. Atos 16, 19. Paulo acaba com o lucro daquela região, quando ele tira o demônio de uma adivinhadora. Olha Atos 16, 19. Vendo os seus senhores da adivinhadora, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagam costumes que não podemos receber, nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muito açoites, os lançaram no cárcere. Mais uma vez, faço questão de ler, Paulo apanhou com varas, foi torturado e foi preso pelo Evangelho de Cristo. Em seguida a gente vai ter Paulo e Silas na prisão, eles cantam e oram, as algemas se rompem e tem então a conversão do carcereiro. Deus sempre usando a história de Paulo para converter pessoas. Irmãos, avança sua Bíblia, abra lá em Coríntios 18.4, ainda é a segunda viagem missionária de Paulo. E lá em Corinto, eu estou pulando, mas vejam, aquele mar lá onde está escrito Troade, está bem ali, ó, Troade lá em cima, ali em cima é o mar Egeu. Paulo atravessa, então vai desbravar Filipos, carta aos Filipenses, Tessalônica, uma cidade que persegue muito Paulo, tá? Bereia, aqueles que eram melhores de Tessalônica, porque eles liam o que Paulo ensinava, eles abriam a Bíblia e conferiam para ver se era assim que procedia. Por causa de perseguição, que ele vai descer até Atenas. Atenas é lá embaixo. Ele só vai até Atenas e Corinto, cidades tão importantes, porque ele foi perseguido. Então, ele sai vazado e chega lá embaixo, no território sul da Macedônia, Macedônia do Sul,
cidade de Atenas, onde tem a famosa passagem de Paulo pregando no Areópago, acerca do Deus desconhecido dos atenienses, né? Aquele texto que a gente conhece bastante, é lá em Atenas. E logo depois de Atenas, ele chega à cidade de Corinto, onde nós conhecemos as cartas aos coríntios. E é lá em Corinto que Paulo vai conhecer personagens secundários da Bíblia, como Áquila e Priscila. Dei uma olhadinha. Atos 18, Paulo está em Corinto, verso 2. Verso 1. Deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegaram da Itália com Priscila. Então, gravem, Áquila e Priscila estavam chegando da Itália, Roma, que é o nosso interesse dessa aula. E Paulo conhece eles lá em Corinto. A história continua, eu estou pulando, e muitos creem que depois dessa carta, depois dessa viagem, onde ele desbrava esse território, é que ele vai escrever as duas cartas aos Tessalonicenses. Dando continuidade, irmãos, a gente vai chegar num contexto mais próximo da carta aos Romanos. Terceira viagem missionária de Paulo. A terceira viagem é, por sinal, a última viagem missionária que nós temos relato na Bíblia. A gente acredita que ele fez 4 viagens missionárias, 3 tem relato bíblico, que é a terceira que a gente vai ver agora. E tem mais uma viagem que a Bíblia relata, que é a viagem de Paulo preso a Roma. E teria uma 4ª viagem missionária, que é um relato extra-bíblico. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Essa é a segunda, olha só. Essa é a terceira, mesmo território. Esse era o costume, essa era a vontade de Paulo. Percorrer novamente todo esse caminho e fortalecer os irmãos. Nós temos esse relato a partir de Atos 18 até Atos 21. É uma viagem bem extensa. Vou me adiantar aqui. Ele fica 2 anos em Éfeso. Alguns autores vão achar que ele escreveu a carta aos Romanos de Éfeso, mas a maioria vai achar que ele escreveu de Corinto, conforme a gente vai ver, ou tentar ver, pelo texto bíblico. Ele refaz aquele caminho, passa por dentro de Gálatas, chega até Troade. Na verdade, ele passa por dentro, vai até... Está melhor aqui, ó. Vai até Éfeso, fica um tempinho em Éfeso. É interessante porque, eu não falei, mas na segunda viagem missionária, Paulo ele vai falar aos Éfesos. Na volta, ele passa em Éfeso. Olha isso. Na segunda viagem missionária, na volta, Paulo para em Éfeso, passa rapidamente e fala: eu vou ser muito rápido, muito breve aqui, mas vocês me verão em breve, fiquem tranquilos. Já na terceira viagem missionária, Paulo passa em Éfeso, ou seja, os irmãos viram ele de novo. Ele fica lá um bom tempo. Aí ele precisa sair e refaz todo o caminho da Macedônia, que é a Grécia. Quando ele está voltando para Jerusalém, ele não passa em Éfeso. Ele passa numa cidade próxima, chamada Mileto. Ele manda chamar os crentes de Éfeso e fala: olha, vocês, eu vou para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer lá, mas vocês não mais verão a minha face. De fato, eles não viram mais a face de Paulo, porque Paulo vai chegar em Jerusalém e vai ser preso, de onde ele vai ser levado para Roma. Então, a inerrância do texto bíblico, né, ela é muito clara e muito incrível. Paulo refaz, então, irmãos, esse percurso da Grécia, Filipos, Tessalônica, sai confirmando, confortando as igrejas. Abram lá em Atos 19, estamos chegando mais em um contexto próximo à carta de Paulo aos Romanos. Atos 19, 21. Quando ele estava em Éfeso, olha só qual era o pensamento dele. Atos 19, 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Macedônia é justamente o território grego que eu estou falando, Tessalonicenses, Filipos e Acaia, agora que eu estou lendo eu lembrei, Acaia é a região sul, onde fica Corinto, Atenas e Cesareia mesmo, que é o porto de Corinto. Ok? Então essa era a ideia dele, olha, verso 21, parte B. Passando pela Macedônia e Acaia, considerando o quê? Depois de haver eu estado ali, no território grego, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo em Éfeso. Lá em Éfeso, inclusive, vai ter aquela passagem da deusa Diana, grande é a Diana de Atenas, toda aquela confusão. Então, as viagens de Paulo trazem muito relato histórico e muitas conversões
por meio dessas viagens. Então, já em Éfeso, irmãos, ele tinha a ideia de, vou passar pela Grécia, Macedônia, Acaia, vou descer para Jerusalém e depois eu quero ir para onde? Quero ir para Roma. Quero pregar o evangelho onde ele não foi pregado ainda. E depois de Roma, que é meu ponto de apoio, eu quero chegar à Espanha. A Espanha era o extremo ocidente do Império Romano, e esse era o desejo de Paulo. Atos 20, 1 a verso 3. Olha o que vai dizer. Paulo chegou na Macedônia, que é a Grécia, chegou em Acaia, em Corinto. Olha só, Atos 20. Cessado o tumulto da deusa Diana, Paulo mandou chamar os discípulos. Tendo-os confortado, despediu-se, estavam em Éfeso ainda, e partiu para a Macedônia, que é a Grécia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. É justamente aqui, na Grécia, em Corinto, que é o território da Acaia, onde Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, depois de todas essas histórias que Atos vai nos revelar. E pelo contexto que ele escreve as cartas, passagens aos Romanos, passagem aos Gálatas, é que é possível traçar, irmãos, aonde que ele estava mais ou menos, tá? Então ele estava em Corinto quando escreveu a carta aos Romanos. Paulo ele chega até o território de Corinto, depois ele volta até chegar em Jerusalém. Só que em Jerusalém, irmãos, ele estava indo levar uma oferta missionária. Havia muita pobreza, havia fome naquele período, havia uma dispersão de judeus de Roma, então estavam desempregados lá em Jerusalém. Paulo, quando ele viajava, ele recolhia oferta missionária, especialmente nessa terceira viagem missionária. E ele ia até Jerusalém levar essa oferta ao povo daquela cidade. E chegando em Jerusalém, o que vai suceder a Paulo é a história de Paulo preso até chegar em Roma, é o que Atos vai nos relatar. Preso em Jerusalém, aquela viagem onde vários problemas acontecem, cai na ilha de Malta, Paulo é picado por uma víbora, o barco naufraga até que ele, enfim, chega a Roma, não como ele esperava. Chega a Roma como um prisioneiro e lá ele fica 2 anos em prisão domiciliar, onde ele escreve as chamadas cartas da prisão, Efésios, Filemão, Filipenses. Então essa é mais ou menos a história das viagens missionárias de Paulo. Se os irmãos lerem a partir de Atos 13, vai dar para ter uma clareza muito maior acerca dessas viagens. Contexto da epístola aos Romanos. Vamos então voltar para o panorama de Romanos. Conforme eu antecipei, Paulo passou os últimos anos em intenso trabalho evangelístico, desbravando regiões, irmãos, que não conheciam o Evangelho. E então, o seu propósito agora era descer até Jerusalém, porque ele recolheu ofertas e vai entregar àqueles irmãos, conforme eu disse. Havia fome naquela região, e especialmente um detalhe importante, que as ofertas são de gentios. Os irmãos reparam, em Efésios que nós lemos, a Epístola aos Romanos e tantas outras, que havia ainda uma separação entre judeus e gentios. E até mesmo uma coisa simples como judeus aceitarem ofertas de gentios que estavam chegando na igreja, era algo de relevante valor espiritual para o povo de Jerusalém. E esse também é o propósito de Paulo. Vamos agora voltar então para a carta aos Romanos. Data, lugar e destinatários. Conforme eu disse, Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. A gente pode ter isso por base, tendo em vista o último capítulo do livro de Romanos. Abram comigo. Romanos capítulo 16. Antes, olha o Romanos 15. O que Paulo vai dizer? Romanos 15, 25. Paulo aqui explicando, aos leitores romanos o motivo de sua carta. Olha o que ele vai dizer, Romanos 22 em diante. 23. Agora, não mais tendo campo de atividade nessas regiões, ou seja, ele estava em Corinto e fala, não tenho mais campo de atividade aqui. De fato, ele havia pregado por muito tempo naquelas cidades. Ele parava, ficava 2 anos, 3 anos, em Éfeso, em Coríntios. Não tendo mais campo aqui nessa região, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então estava em Corinto, terceira viagem missionária, indo para Jerusalém, e fala, não tenho mais espaço aqui, romanos, e eu quero muito ver vocês, e eu vou ver vocês então depois de Jerusalém. E assim compartilhar com vocês alguns dons espirituais, eu quero que vocês me sustentem financeiramente e espiritualmente, e me enviem
à Espanha. Esse é o contexto da carta. E por que em Corinto? Olha lá Romanos 16. Romanos 16, 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Cencreia era justamente um porto ali próximo a Corinto, um porto da cidade de Corinto. E Febe é dessa cidade, mostrando que Paulo estava naquela região de Corinto. O texto continua. Olha o verso 3. Saudai Priscila e Áquila. Lembre que eu fiz questão de falar de Priscila e Áquila. Eles saíram de Roma, ou seja, são moradores de Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de lá e eles descem. E Paulo os conhece em Corinto. Eu mencionei isso. Então, mais um motivo por qual Paulo deveria estar em Corinto quando escreveu essa carta. Tem mais um motivo ainda. Olha Romanos 16, verso 23. No verso 22, Tércio se apresenta, nós já lemos, o secretário de Paulo. E no verso 23, olha o que vai dizer. Saúda-vos, Gaio. Quem é Gaio? Meu hospedeiro e de toda a igreja. Esse cara, Gaio, ele também é citado na Epístola aos Coríntios, como sendo um morador dessa cidade. Então, Paulo estava na casa de Gaio, era o hospedeiro de Paulo. E não somente ele era hospedeiro de Paulo, como de toda a igreja. Ou seja, a igreja de Corinto se reunia na casa de Gaio, é o que o texto nos diz. Com relação à datação, irmãos, nós temos várias datas que a Bíblia nos mostra, de troca de imperadores, troca de procônsul, é possível datar isso. Temos também a data em que os judeus foram expulsos, que Áquila sai de lá. Depois esse imperador ele morre, o imperador Cláudio, no ano 54. Então os judeus retornam. Paulo passa 2 anos em Éfeso, um período em Corinto. Por essas datações é possível concluir que a carta foi escrita mais ou menos entre 55 e 57 depois de Cristo. Se fosse para chutar, os especialistas chutariam no início do ano 57 depois de Cristo. Tá? Ele estava em Corinto, conforme eu já expliquei. Destinatários. Quem eram os crentes da igreja de Roma? Eram judeus, eram gentios? Quem gosta de chutar assim é o presbítero Fallen. Está lecionando ele. Irmãos, a igreja de Romanos, a igreja de Roma, tinham tanto judeus como gentios. Talvez era majoritariamente de gentios, porque Paulo ele dá mais enfoque aos gentios a escrever a sua carta. Por exemplo, no trato com os fortes e fracos na fé, Paulo vai tratar os gentios como sendo os fortes que deveriam tolerar e agir de misericórdia para com os judeus. Na introdução à carta, Paulo vai se referir aos gentios como sendo eleitos por Jesus Cristo. Então essa igreja ela era majoritariamente de gentios, mas também muitos judeus congregavam na igreja de Roma. E como essa igreja surgiu? Há várias possibilidades para o surgimento dessa igreja. Lá em Pentecostes, em Atos 2, nós temos o relato de que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, haviam pessoas de todas as tribos, todas as nações e países daquela região. Inclusive tem um relato de que havia romanos em Pentecostes 2. Então, uma possibilidade, romanos viram Pentecostes 2, viram os 120 falarem as maravilhas de Deus em seu próprio idioma, retornam então para Romanos e fundam a igreja. Outra possibilidade, discípulos que Paulo fez ao longo de suas viagens, foi muito chão andado, muita água navegada, irmãos. Paulo fez muitos discípulos, muitas pessoas se converteram sobre o ministério de Paulo. Podem ter migrado para Roma e fundado a igreja. Além disso, teve uma dispersão de judeus, que já foram expulsos por 2 vezes de Roma. Na segunda, Áquila e Priscila saem de lá. Podem, com certeza, terem retornado. Retornaram, aliás, quando o imperador Cláudio morre e podem novamente ter estabelecido a igreja. Então, há várias teorias para o surgimento da igreja aos romanos. O importante essa igreja ela foi formada por cristãos simples, irmãos. E ainda assim tinham uma fé muito solidificada, tanto que Paulo ele vai elogiar logo no início a igreja de Roma, fala que a fé deles era conhecida e muito bem vista. Lembrando que nessa época era muito comum as rotas migratórias para Roma, especialmente as cidades mais importantes como Éfeso, Paulo ficou muito lá, Corinto, Paulo ficou muito lá, então essas possibilidades que eu mencionei aqui são plenamente possíveis, porque Roma era o centro
do mundo nesse instante no Império Romano. Tá? Era a capital do Império. Propósito da carta. Quais são os propósitos? Preparar o caminho para uma visita missionária à Espanha. Esse é o propósito de Paulo. Eu falei isso com vocês. Outro propósito que Paulo tinha: explicar o evangelho de Paulo à igreja de Roma. Lembre que essa igreja não tinha um problema específico, embora ele trate da relação com judeus e gentios. Paulo se sente à vontade para explicar o evangelho àquela igreja. Então ele vai do início do pecado à santificação, a aplicação prática. Inclusive, também isso era importante porque havia muitos rumores de Paulo naquela ocasião, irmãos. Paulo foi um perseguidor da igreja, e quando ele se converte, aí vão acusar ele de não interpretar corretamente a lei de Deus. Então, muitos duvidavam do apostolado de Paulo. Lembre que, por exemplo, a igreja aos Coríntios estava dividida, uns eram de Paulo, outros de Apolo. Então, muitos rumores, o pessoal falava sobre o nome de Paulo, e ele quer se explicar, se apresentar àquela igreja. E aí, de fato, isso que ele faz. A leitura do livro, isso fica bem claro. Outro propósito de Paulo: unir gentios e judeus na fé. Verdades fundamentais que a Bíblia de Genebra traz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É assim que Paulo começa o conteúdo teológico da carta. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma verdade reafirmada na carta aos Romanos e em tantas outras e em toda a Bíblia. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Terceira verdade: o Espírito Santo nos dá nova vida e segurança. Outra verdade: Deus é soberano na salvação. E última verdade: a vida cristã é prática, vivida em amor, um para com os outros. Essas são as verdades que a Bíblia de Genebra traz. Entrando mais profundamente no livro agora, irmãos, já caminhando para a parte final, a divisão do livro. A Epístola aos Romanos ela é muito bem dividida, como uma carta. Lembrando que epístolas e cartas são coisas semelhantes, mas a epístola traz teologia aplicada à vida da igreja, além de ter uma autoridade de ser escrita por um apóstolo ou por um líder da igreja. Tá? E essa é a divisão da carta. Fica um pouco subjetivo ler assim, ou muito abstrato, mas assim, na leitura da carta eu quero deixar claro que isso fica muito evidente, essa divisão que Paulo faz. No seu início, do capítulo 1 a meados do capítulo 1 ainda, ele se apresenta e apresenta o Evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre a depravação total. O termo que a gente denomina assim, depravação total. Todos caíram e carecem da glória de Deus. Meados do capítulo 3 ao capítulo 5, se todos caíram, qual é a solução? Ele vai falar sobre a justificação pela fé. Tema central de salvação, tema central a nós que somos cristãos, sermos justificados pela fé, independentemente das obras. Paulo fala sobre isso do capítulo 3 ao capítulo 5. Do capítulo 6 ao capítulo 8, uma vez declarados justos, devemos agora andar em santidade. Então ele vai falar sobre a santificação. Percebam como que a carta é muito bem dividida, tem até uma coerência de linha de raciocínio, e não é sem motivo. Ele foi instruído pelo Espírito Santo e era alguém dotado dessa capacidade argumentativa. Inclusive, ele faz muito uso de um recurso argumentativo, um recurso retórico. Ele dá um ensinamento e ele já se antecipa às objeções que as pessoas poderiam fazer. Então ele fala uma coisa, fala A, a pessoa poderia dizer, mas e o B? Aí ele fala, não, ele já vai e pergunta o B para ele mesmo e responde o B. Isso é muito comum na epístola, todas as epístolas dele, especialmente aos Romanos. Então ele fala sobre a lei. Aí o povo poderia perguntar, então vão pecar mesmo para que Deus seja mais gracioso ainda para com a gente? Aí ele já responde, não, de modo nenhum. Ou ele fala sobre a predestinação de Deus. Aí o povo poderia perguntar, então Deus é injusto? Aí ele, não, de maneira alguma. Como o vaso pode falar para o oleiro o que o oleiro deve fazer? Então ele faz uso dessa retórica. Depois da santificação, ele vai tratar justamente sobre a soberania de Deus na salvação, Israel e o plano de Deus. São capítulos que o povo considera, os estudiosos, de difícil interpretação. Depois disso, ao final do capítulo, ao final do livro, a partir do capítulo 12, ele vai trazer aplicações práticas. O que é que sermos justificados?
que é a santificação, o que isso muda em nossa vida e em nossos relacionamentos. E ao final do livro, ele faz a sua conclusão com as saudações que nós passamos brevemente, onde ele fala sobre Febe, que era de Corinto, Gaio, que era o seu hospedeiro, Tércio, seu secretário, e tantos outros. Essa é a divisão do livro de Romanos, irmãos. A minha ideia agora, é nesses últimos 10 minutos, nós passarmos rapidamente por essa epístola, tratando os temas centrais da nossa fé. Aqui Paulo faz uma abordagem sistemática da teologia. Ele traz os temas divididos, os sistemas no qual nós cremos, e a minha ideia é que a gente possa abordar brevemente estes temas. Ok? Então vamos abrir Romanos 1 e vamos ver um pouquinho do conteúdo dessa carta. Agora o seu conteúdo. Quais temas são centrais da nossa fé que Paulo explica, o Evangelho de Paulo à igreja de Romanos. Na parte inicial dessa carta, ele se apresenta. Ele vai falar a partir do verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, no sentido de ser escravo de Jesus Cristo. Paulo não era mais escravo do pecado, agora ele era escravo de Cristo, e Cristo é o seu Senhor e nosso Senhor. Chamado para ser apóstolo, o presbítero Cícero comentou sobre esse ponto, separado para o Evangelho de Deus, e ele vai apresentar o Evangelho. Olha que maravilha, que ele acaba também apresentando a Trindade, acaba também apresentando Jesus Cristo como sendo 100% homem e 100% Deus, da linhagem de Davi e também Filho de Deus. Olha só, a partir do verso 2. O qual foi por Deus prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Paulo não fala algo novo. Paulo está falando aos romanos, esse evangelho do pecado, justificação, santificação, foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem? De Jesus Cristo, viemos a receber graça e apostolado. Aí ele narra sobre o apostolado dele. Por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Lembra que eu falei que essa epístola foi escrita primordialmente aos gentios? Deviam ser majoritários nessa igreja. De cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo um modo carinhoso, como Paulo se dirige a demais irmãos, graças e paz a vós outros, aos amados de Deus, aos santos. Isso traz reflexo para a gente, no modo como a gente lida entre nós mesmos. Sempre tem que ser com palavras que edificam, que trazem apoio, alegria à vida do outro irmão. E nesse primeiro trecho, irmãos, de apresentação, olha como ele vai concluir a partir do verso 16. Romanos 1, 16. Ele fala sobre como ele queria estar em Roma, ver os irmãos, compartilhar algumas coisas, e ele diz o seguinte, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele vai tratar sobre isso na carta. Judeus e gentios, o Evangelho é para ambos. Ele não tinha vergonha de falar sobre isso. Esse é um tema central no primeiro século. E aí ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí ele cita o Antigo Testamento, concluindo a introdução dele. O justo viverá pela fé. Desde sempre foi assim. Por isso eu mencionei Abraão lá no início. Dando seguimento, irmãos, ele vai tratar agora de alguns temas essenciais da nossa fé. A começar pelo pecado. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte. Os gentios, Deus criou todas as coisas, Deus criou a natureza, era possível saber que existe um Deus. Lembra do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e continua. E os gentios negaram a Deus, não reconhecem a Deus. Pelo contrário, adoram a criatura ao invés de adorar o Criador. É o que ele fala nesses capítulos. Mas os judeus não são melhores do que os gentios. Eles se acham mestres de crianças, eles tinham os oráculos guardados, mas de igual modo os judeus também pecaram. E então ele conclui no capítulo 3 dizendo o seguinte, o que a gente vai concluir diante disso? Todos vocês, tanto judeus como gentios,
pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele famoso trecho do capítulo 3, onde ele conclui a depravação total do homem. No capítulo 3 ele vai dizer que não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Desde Adão, irmão, que pecou e era nosso representante, todos nós nascemos caídos, mortos, conforme nós lemos lá em Efésios, é o que Paulo está explicando aqui, a depravação total do homem. Mas a história não acaba aí, porque uma vez mortos, Paulo vai trazer algo maravilhoso a partir do capítulo 3, verso 21. Mas agora, sem lei, já que a lei não vai te trazer salvação, porque a lei mostra o seu pecado, como você é pecador, olha o que ele vai dizer. Verso 22. Agora nós temos o quê? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, percebam, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora vem a parte mais importante da nossa fé. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a palavra de depravação total, de pecado total da humanidade, ela não é o fim último. Nós somos justificados mediante a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E Paulo passa 2 capítulos e meio falando como que a obra de Cristo na cruz nos substitui. Cristo vive de modo perfeito, Ele morre na cruz, satisfaz a ira de Deus, irmãos. O castigo que estava sobre nós foi derramado sobre Cristo. E pelo seu sangue, ele vai dizer aos romanos, pelo seu sangue ele nos compra do nosso pecado, ele nos resgata, nos redime. É o que ele vai falar sobre a justificação pela fé. No verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tanto gentios que somos nós, como judeus, não há o que fazer para sermos salvos. Isso é dom gratuito de Deus, não vem de nós. E ele continua, fala sobre Abraão, fala sobre Davi, como que eles foram justificados pela fé e não mediante a obra que eles faziam. Eu ia pular, mas um tema muito interessante, lá no capítulo 5, verso 21. Capítulo 5, verso 1, abram aí. Nós éramos inimigos de Deus, recapitulem. Cristo morre por nós e nos compra pelo seu precioso sangue. E agora, irmão, nós somos reconciliados com Deus. Agora, nós que éramos inimigos, temos paz com Deus. Isso é maravilhoso. O castigo de Deus não mais cairá sobre nós. Nós temos acesso ao Pai. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto avança aí do capítulo 6 em diante. Eu coloquei que nós somos escravos, sim, mas não do pecado, escravos de Cristo. Paulo vai tratar, irmãos, sobre o relacionamento com a lei. O que a lei quer dizer, como se relacionar com a lei. Vai falar sobre a graça de Deus, especialmente sobre a santificação. Nós que somos filhos de Deus, se é que nós de fato somos filhos, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Percebam, o mesmo Espírito, eu falei lá no início, que capacita Jesus Cristo a ressuscitar, esse mesmo Espírito habita em nós e nos capacita a toda boa obra. É isso que Paulo está explicando. Olha o capítulo 8, a partir do verso 6, a gente está falando sobre santificação, ok? Ele vai falar sobre despojar do velho homem e dar vazão às coisas de Cristo, manter a mente cativa a Cristo, todas essas coisas, não ser mais inimigos de Deus. Verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Jesus Cristo imputada a nós. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito de Deus nos dá vida e nos capacita a vivermos de acordo com os mandamentos do Senhor. Só esse trecho aqui para a gente poder quase concluir. Olha como ele continua. Olha que libertador é poder ler isso, irmãos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito
e esse é o nosso caso, irmãos, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Olha o que nós recebemos. Recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então nós temos o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de adoção. E fomos feitos filhos de Deus, adotados por Deus Pai. É o que Paulo vai dizer aqui com relação à santificação. E ele mostra como que o Espírito intercede por nós e outras coisas. Chegando ao final, irmãos, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, ele trata sobre predestinação, sobre o plano de Deus com relação a Israel, qual é o propósito de Deus com relação aos gentios, o que aconteceu no curso da história, o que Paulo vai tratar. Tem um trecho interessante, eu faço questão de mencionar. Paulo vai mostrar como que os judeus estavam menosprezando os judeus, os gentios estavam menosprezando os judeus. Então ele menciona, olha, gentios, vocês só creem porque Israel rejeitou a Deus. E aí Deus foi misericordioso com vocês, gentios. Então vocês também, gentios, sejam misericordiosos com Israel. Porque Deus derrama misericórdia sobre judeus e sobre Israel. Deus encerrou a todos no pecado. E Deus é misericordioso para com todos. Paulo está ensinando isso aos gentios. E após ele falar sobre isso, olha o que ele vai dizer. Capítulo 11, olha o verso 32. Ele está falando que Israel rejeitou a Deus, isso foi bom para os gentios. Gentios, sejam misericordiosos com os judeus. E olha o verso 32 do capítulo 11, irmãos. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Esse é o grande mistério do Evangelho, irmãos. Todos nós somos desobedientes. Esse é o mistério revelado. Judeus foram desobedientes, nós somos desobedientes. Todos somos desobedientes e Deus age com misericórdia para todos, judeus e gentios. Após falar essa verdade bíblica, esse mistério que ele denomina um pouco antes, eu não posso ler, ele vai clamar esse famoso cântico, que a gente até canta, trazendo as maravilhas de Deus. Ele vai dizer, a partir do verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro do Senhor para que primeiro desse a ele e depois recebesse? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O mistério do Evangelho revelado, a salvação também é dos judeus e também é dos gentios. Em seguida ele trata sobre a santificação e ele fala como a gente deve se relacionar com a igreja de Cristo, a comunhão entre os irmãos, o relacionamento com o próximo, não somente com o seu amigo, também com o seu inimigo. E ele faz uma conexão muito importante. Irmãos, vocês têm que amar o inimigo de vocês. Não podem exercer vingança. É o que ele vai dizer. No que depender de vós, seja amigos de todos. E aí ele já remete para o Estado. Lá em Romanos 13 ele já vai tratar. Já o Estado, ele traz a espada, porque o Estado é o vingador. Não vocês. Vocês exercem o amor ao inimigo. Já o Estado tem um papel da vingança. Por isso que a gente tem o dever de amar o inimigo, porque a justiça é praticada pelo Estado e não por nós. Em seguida ele fala mais e mais coisas acerca de relacionamentos, de amor ao próximo e aos gentios serem misericordiosos para com os fracos na fé, que seriam os judeus. No último capítulo, irmãos, ele faz as recomendações que nós já lemos e recomenda também tantos outros irmãos que se encontravam com Paulo lá em Corinto, enquanto ele escrevia esse evangelho. Pensa, irmãos, quem estava lá com Paulo? Lucas, Timóteo e tantos outros, podendo ouvir verdades que hoje nós, de forma bem mais simples, lemos através das Sagradas Escrituras. Eles puderam ouvir de modo oral, dito pelo apóstolo Paulo. Encerrando, Martin Lloyd Jones vai dizer que o Evangelho de Romanos é suficiente para mudar corações, igrejas e nações. Esse Evangelho, irmãos, da carta aos Romanos, foi motivo de transformação em vários crentes ao longo da história. De Agostinho de Hipona, lá no século IV, a Lutero,
a tantos outros foram convertidos na leitura de que o justo viverá pela fé, de tirar a escravidão das suas costas. Vários crentes se convertem lendo a epístola aos Romanos. De modo que a epístola de Paulo aos Romanos desempenha papel singular na história da igreja e que ela possa continuar nos edificando. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo, que capacitou a Paulo, é o mesmo Espírito que habita em nós, irmãos. E a leitura da epístola de Paulo aos Romanos, ela se faz urgente. Urgente quando, Léo? Urgente para hoje, irmãos. É urgente a gente poder ler essa epístola e usar dos meios de graça, a oração, para termos esse entendimento e sermos santificados e edificados. Amém, irmãos? Vamos orar então a Deus nesse instante? Senhor, nós queremos, por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós, clamar que o Senhor possa nos dar instrução, entendimento da Tua palavra, Pai, do que foi ensinado aqui hoje. Reconhecer verdades tão fundamentais à nossa fé, Deus. Nós éramos pecadores, mas já não somos mais totalmente depravados, já não somos mais mortos em delitos, Senhor. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Obrigado porque isso foi derramado sobre nós de modo gratuito, de modo imerecido. Pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós, isso é dom do Senhor, não vem de nossas obras, ó Pai, a ponto de que nós não podemos nos vangloriar disso, Deus. Mas que nós possamos sim buscar a santificação, ó Pai, e viver de modo que lhe agrada no relacionamento vertical com o Senhor e também com o nosso próximo. Abençoe o nosso dia para que possamos descansar em Ti, nos conduza para que essa noite possamos também cultuar a Ti em comunidade, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.